O arcano dessa semana é um dos mais esperados para sair numa consulta afetiva. Aqui temos um rei de copas como orientação para essa semana. De verdade, quando eu tô lendo um tarô sobre amor para alguém que sabe ler tarô e sai um rei de copas, a pessoa vai ao delírio. Por quê? Porque o rei de copas representa um homem apaixonado. Mas não se prenda a gênero, ele representa uma pessoa apaixonada. Então, principalmente saindo aqui na orientação, como é o caso dele, ele vai falar do nosso lugar mais apaixonado, estando especialmente realizador nessa semana, né? A gente pode acessar essa força, para isso que serve uma orientação. Por que isso? Porque um rei de copas, ele une os dois elementos, então ele une os afetos, as inspirações, uma força espiritual, essa liga emocional realmente do naipe de copas com um lado mais realizador que se assemelha ao imperador como todos os reis se assemelham. No entanto, esse é um rei um pouco menos realista que os outros. Então, dependendo do contexto onde ele sai numa consulta, ele pode estar aí com um plano bastante grandioso e não sendo necessariamente tão realista. Mas, de qualquer forma, se ele sai na orientação, a gente está sendo convidada, de alguma maneira, ser um pouquinho esse cara aqui essa semana. Que é tão interessante, né? Porque semana passada, se você estava acompanhando semana passada, saiu o Cavaleiro de Copas, que já era um cavaleiro que falava, tipo, nossa, vai atrás das suas inspirações, vai atrás do que é apaixonante para você, traz um pouquinho mais isso para sua vida, essa aventura, essa emoção de ir atrás do que você quer. Pois bem, aqui a gente tem uma versão mais madura dele, de certa forma. Então, a orientação seria como é que você pode se comprometer com essa respiração, essas atividades ou essas situações que trazem um preenchimento para a sua vida, como é que você pode se comprometer que elas façam parte do seu dia a dia, que você construa sobre elas alguma coisa que você queira construir, entende? Tem trazer alguma objetividade aí em direção ao seu prazer, à sua realização, ao que preenche a sua vida ou em direção a realizar os seus sonhos, tá bem? Bom, quando ele aparece numa sessão, de fato, num jogo afetivo, ele pode falar de alguém apaixonado. Uma coisa que, na real, esse cara fala é de alguém movido pelas emoções. E isso, infelizmente, nem sempre é bom. Porque às vezes a pessoa tá ali movida por uma emoção e tá pirando na batatinha e não tem uma parcela necessária de discernimento para se afastar e falar, opa, peraí, talvez eu esteja errado nessa situação, né? Ou tem esse outro jeito de ver as coisas também. Então pode trazer alguém, né? Onde às vezes falta um pouco desse lugar mais afastado realmente do raciocínio, né? Por exemplo, uma pessoa que está muito raiva é uma pessoa que está com muita raiva, está agindo conforme as próprias emoções, né? Uma pessoa que se magoou muito e está o tempo inteiro vendo que pode ser magoada de novo, está agindo também de acordo com as próprias emoções. A gente vai modular isso pelo quê? Pelos arcanos que aspectam a situação, pelos arcanos que acompanham a presença desse rei na sessão, ok? Já para o campo profissional, o que a gente pode ter? Uma pessoa que tem um senso de liderança, uma pessoa que é sensível, que consegue comover as outras em direção ao que ela está enxergando, né, em direção ao que ela deseja, mas alguém também que fica ali um pouco à mercê das próprias emoções. De qualquer forma, né, então essa é uma análise das personalidades, mas de qualquer forma, a gente está sendo convidado a ser esse rei um pouquinho essa semana, te relembro. Então, o convite é justamente que você possa abraçar mais as suas emoções, né? E reinar sobre elas. E reinar sobre elas, meu amor, por favor, não é reprimi-las, não é fingir que elas estão ali, não é tentar contê-las, não é tentar dominá-las, não é tentar fazer com que elas sejam qualquer coisa além do que elas são, né? É abraçá-las, na medida do possível, compreender de que maneira elas estão se manifestando e governar em cima disso, assim como ele aqui no Rider-Waite Common tá, né, com o trono acima do mar, não tá, né, tentando dominar o movimento do mar, tá aí, mas quem sabe talvez isso seja até uma prancha, tá bom? Então, surfando nas próprias emoções. Boa semana para você.